Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Alessir Artes com Tecidos. O meu nome é Alessir e hoje eu venho compartilhar com vocês essa pequena bolsa de mão aqui. E as medidas dela são 22 por 19, tá? E aqui é 8 centímetros. Outra coisa também nessa peça, eu trabalho aqui nela com uma técnica de patchwork, tá? E no vídeo, apenas no vídeo, eu passo as medidas para você que vai trabalhar ela em patchwork. Porém, eu não ensino essa parte no vídeo, tá? Porque senão ele fica muito longo. Sendo assim, eu vou passar falando no vídeo as medidas com a técnica de patchwork. E na descrição do vídeo, para você que não trabalha com essas técnicas de patchwork, lá você tem as medidas exatas já para montar a bolsa, né? Você usando um outro tecido de uma estampa da sua preferência, ok? Certo, então? Falando na descrição, lá também você vai encontrar o link para o meu evento que vai acontecer do dia 1º ao dia 4 de junho, onde a gente vai estar conversando sobre viver da costura criativa. Lá eu vou passar algumas aulas para vocês de peças também, tá? Aulas na prática. E a gente vai conversar de vendas, lucratividade e outras coisas relacionadas à costura criativa. Então não se esquece, acessa o link na descrição do vídeo, se inscreve para o meu evento, é 100% online, 100% gratuito, você só vai adquirir mais conhecimento, ok? Vamos lá então para a nossa peça, veja as medidas que você vai usar. E não esquecendo, na descrição do vídeo tem as medidas para quem não faz a técnica de patchwork. Para essa peça no tecido principal, vamos usar 2 vezes 23 por 20 de largura, tá? E vamos colocar ela numa manta de 25 por 22, tá? Eu vou fazer uma tela C, deixar ela prontinha, né? Com uma tela C já pronto. Por dentro o forro vamos usar também de 23 por 20, 2 vezes, tá? 2 vezes no principal, 2 vezes na manta e 2 vezes no forro, tá? Só que essa aqui é a medida para a gente fazer essa parte aqui, tá? De 20 por 23, antes de eu preparar ela, tá? Deixei ela assim, tenho feito uma tela C, ela já tá na manta, tudo, tá? Aqui você vai fazer o seguinte, você vai pegar e cortar ela com 19 por 22, tá? Que eu fiz assim ela antes de 23 por 20, pra gente poder depois enquadrar ela bem certinho, né? Eu tenho ela pronta aqui. Note que às vezes dá um pouquinho de diferença, não é muito, mas dá, tá? Aí agora eu vou preparar ela com 19 por 22, tá? Vou recortar ela toda. Depois de eu deixar ela com 22 por 19, eu vou usar o forro, vou pôr ela em cima do forro. Vou fazer também uma costura para unir o forro e o principal. Eu vou mostrar depois para vocês na máquina, né? E daí eu recorto também o que sobra do forro, tá? Então essa é a parte das laterais, tá? Vamos agora para a parte do fundo da bolsa. Aí eu vou precisar de um tecido de 42 de comprimento por 10 de largura, tá? É o tecido principal. Aí eu vou colocar uma manta, né? De 44 por 12 nela, tá? Daí eu preparo, faço uma tela C. Depois eu também recorto fora a parte da manta que sobrou, tá? E também eu uso na parte de forro, tá? 42 por 10 de largura, uma peça, tá bom? Essa faz parte do fundo da bolsa. Vamos ao canal do zíper da bolsa, tá? Para o canal do zíper da bolsa, eu vou pegar 2 peças, tá?
de 6 de largura por 38 de comprimento, tá? Vou colocar ela em cima da manta. A minha manta ela tem 8 por 38 por 40, aliás, né? Que ela sobra, tá? Depois disso pronto, a gente vai recortar também essa peça aqui, tá? Tira o excesso da manta, né? Deixa ela do lado, pronta. E vamos pegar também a parte do forro do canal do zíper. Esse também de 6 de largura, tá? Por 36 de comprido. Esse aqui já é 6 por 36, tá, pessoal? Já no comprimento correto. Aquele eu fiz um pouquinho maior para depois a gente recortar ele do tamanho certo. Aí eu vou recortar esse aqui, tá? De 6 por 36 também, deixando ele pronto com 6 por 36, assim como tá o forro. Tem o zíper, né? Um zíper aqui ele é um pouco maior, é de 60, mas um de 40 já estaria do bom tamanho, com apenas um cursor, tá? E para acabamento da peça, eu vou precisar de um tecido de 5 de largura por 1,5 metro de comprimento, que é o total do meu tecido, né? Eu deixei ele assim mesmo, com 1,50 m por 5 de largura. Eu vou precisar duas vezes esse, tá? 5 por 1,50 duas vezes. Mas não se preocupe que eu vou estar passando para vocês na descrição do vídeo todas as medidas do tecido principal, forro, a manta, tudo certinho para vocês, tá? Agora eu vou pegar esse tecido de 1,5 m aqui de comprimento por 5 de largura. Vou pegar ele no ferro e vou passar ao meio, tá? Ele uma vez assim dobrado ao meio, e vou passar ferro essas duas e vou deixar preparada já para quando a gente for fazer o acabamento da peça. Eu vou fazer também o recorte já dessas peças aqui, né? Vou deixar elas prontas já, com o tamanho certo, 19 por 22, aí eu volto com vocês já na máquina preparando ela, tá bom? Aqui eu fiz também para alça, tá? 3,5 por 40 da manta, né? 2 pedaços. E 4 pedaços de 35 por 5 de largura, tá? Isso vai ser a nossa alça daí da peça, tá? Depois na máquina eu vou explicar para vocês como é que funciona. Aqui eu já recortei a minha peça do lado principal ali, né? Com 19 por 22, né? Agora eu vou fazer o arredondamento da ponta dela, tá? Então eu pego aqui e coloco ela num cantinho ali, ou então eu meço daqui para cá 3 centímetros e daqui para cá 3 centímetros também. Aqui, como eu tenho já a nossa base de corte, eu vou simplesmente posicionar essa régua aqui redonda, né? Em cima dos 3 centímetros lá e 3 centímetros para cá, tá? Aí eu chego aqui com o cortador e acompanho a régua, né? E fica arredondado em 3 centímetros ali a ponta, tá? Faço desse lado, coloco aqui do outro também, posiciono ali 3 centímetros para cada lado, a régua. Aí pronto, aqui eu tenho já arredondado os 4 cantos, tá? Agora eu vou lá na máquina, vou pôr o forro por baixo, né? E aí vou pegar e colocar ela aqui por cima e vou fazer uma costurinha de segurança ao redor, né? E daí eu recorto a parte do forro daí, tá? E aqui tá pronto a lateral daí da bolsa, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá na máquina como fazer daí, tá bom? Bom, aqui pessoal, como eu mostrei para vocês, né? Eu fiz o arredondamento lá, né? Agora eu vou pegar a minha peça e colocar em cima da parte do forro. E vou costurar, fazer uma costura de segurança ao redor, tá?
e depois eu vou cortar o excesso daí, né? Pronto, aqui eu peguei e passei agora uma costura de segurança ao redor, né? Tá preso agora a parte do forro. E agora eu pego e recorto aqui com a tesoura, né? O excesso do tecido ali. Eu deixo agora esse de lado, depois eu vou fazer. Agora eu vou pegar aquela parte das alças, tá? É de 5 centímetros de largura por 35 de comprimento, né? Eu vou fechar as duas laterais dele. Essa parte aqui eu fechei as duas laterais, né, fora a fora. Eu vou pegar aqui agora e vou virar ele do direito, né, deixar ele do direito. E vou pegar essa parte aqui, tá, eu uso uma dessas agulhonas aqui, né, eu dobro ele bem aqui na ponta, tá. Coloco ele aqui dentro da agulha, viro do direito e passo com essa agulha aqui por dentro, daí, né. Deixo ela por dentro depois de virado do direito. Aí ela fica assim, né? Essa aqui eu já coloquei, né? Já virei e já pus ela por dentro. Aí eu acerto, procuro acertar bem a costura aqui, né? E aqui o que que eu vou fazer? Vou fazer uma costura no meio, tá? Fora a fora. Depois uma para cada lado nas laterais, tá? Para formar daí a nossa alça. Bom, aqui eu já fiz as costuras, né, dos dois lados. Tá pronta daí a nossa alça, tá? Bom, aqui pessoal eu já fiz o arredondamento, né? Peguei, fiz a costura de segurança ao redor, tá? Agora já recortei as sobras que tinha da parte do forro, né? O sofá tá prontinho. Agora eu já fiz a alça, né? Já peguei e fiz as costuras aqui. Agora eu vou pegar aqui, vou achar o meio, né? Que o meio é aqui. Aí 4 centímetros para lá e 4 centímetros para cá e eu começo a pôr a alça e vou juntar ela aqui, tá? Bom, aqui eu tenho pronto já, né? Coloquei as alças aqui. Eu já fiz isso nas duas peças, tá? Agora eu vou deixar essa aqui do lado. Agora eu vou fazer a parte do zíper, tá? Então esse aqui são o tecido principal, né? Vou colocar direito com direito aqui no zíper. Aqui eu preguei o primeiro lado, né? Agora eu vou juntar a parte do forro. Sempre cuidar para deixar bem retinho, né? Porque agora a gente já tem ela já cortado, né? Vocês viram que antes eu tinha aqui as sobras, né? De manta R2 e tudo, né? O comprimento era maior, aí eu cortei, agora deixei com 36, que é a medida que nós vamos ocupar na peça já, tá? Então pronto, ela tem que ficar 36 comprimento, né? Por enquanto a largura ela tá com 6 centímetros, mas depois também
eu vou ver como é que ela fica. Se precisar cortar, eu vou cortar, porque ela tem que ficar pronta com 10 de largura, tá? Aqui, pessoal, eu gosto de trabalhar com o zíper mais largo aqui, né? Se acaso vocês quiserem mais próximo o tecido, vocês podem trabalhar com o calcador de zíper. Eu, por exemplo, aqui trabalho com o calcador normal, né? Se você quiser, tu pode trabalhar com o calcador de zíper, daí ele fica mais próximo do centro do zíper. Eu gosto sempre de deixar um pouquinho de folga ali, né? Eu aproveitei agora que eu fiz o pesponto do zíper, eu já vou pegar e vou fazer uma costurinha de segurança que vai ficar melhor para mim trabalhar aqui, daí, né? Pronto, eu tenho esse lado aqui feito, né? Tenho ele prontinho. Eu vou repetir o processo do outro lado. E depois eu vou verificar aqui a largura que ele ficou. Aqui provavelmente eu vou ter que cortar um pouco, tá? Porque eu vou ter que deixar ele com 10 centímetros de largura. Mas eu vou fazer o outro lado primeiro. Depois eu vou pegar 5 centímetros daqui, né? Pra fora, do meio pra fora. 5 centímetros. E vou recortar da mesma forma do outro lado, tá? Aí eu volto com vocês já com ele pronto, essa parte, tá? Eu vou repetir o processo do outro lado e vou deixar na largura que eu preciso, que é de 10 centímetros, ok? Bom, aqui pessoal, eu já fiz, né? Deixei pronto aqui a parte do zíper. Eu já peguei e já cortei ele na largura certa, de 10 centímetros, né? E ele sobrou um pouco. Mas eu faço sempre para sobrar, por causa que usando essa técnica aqui, né? Que eu uso, né? Desses quadradinhos aqui. Eu sempre tenho que deixar uma sobra para ele, porque quando eu trabalho esse tecido, ele sempre se movimenta um pouco, né? Então ele pode ficar o mais largo ou mais estreito. Aí eu deixo sempre sobrando um pouco, né? Para poder depois estar formando ele bem certinho, né? Porque se eu deixar faltar, eu não consigo arrumar. Se ele sobrar um pouco, beleza, aí dá para arrumar. E essa técnica, tá? Desses quadradinhos aqui que eu faço, né? Dessa parte aqui eu tenho que é do patchwork, eu tenho no meu curso, tá? Eu sempre passo alguma coisa também nos meus vídeos no YouTube, mas eu tenho principalmente no meu curso aí, ensinando desde o começo a fazer essa parte aqui, tá bom? Mas aqui agora eu tenho pronta a parte do zíper, agora eu vou fechar ele, né? Que é o fole da nossa bolsa. Aqui pessoal, percebam que eu apenas prendi, tá? Com meio centímetro aqui. Agora, a hora que eu for pôr o forro, tá? Essa aqui é a parte principal, né? Agora eu vou estar colocando o forro. Quando eu puser colocar o forro, eu vou costurar ele de novo aqui, tá? Só que daí eu vou costurar ele com 1 centímetro de largura, tá? É importante isso daqui, porque unindo as duas peças, a de 42 com a de 36, né? Ela vai dar a medida de fazer ao redor desse daqui, tá? E ele só vai dar certo a medida se eu fizer com 1 centímetro aqui, porque senão ele vai sobrar daí na outra. E eu faço com 1 centímetro aqui por causa que eu quero fazer o pesponto dele mais largo, ok? Então não esquece. A hora que for fazer a costura aqui tem que deixar 1 centímetro de margem.
Deixei 1 centímetro de margem. Agora eu vou virar ele no direito, né? E aqui eu vou fazer o pesponto agora, tá? Percebam que aqui ele tá solto, né? Agora eu vou passar uma costura também de segurança aqui, tá? Pronto, eu tenho tudo agora prendido certinho, né? Agora eu vou pegar essa costura do meio aqui, tá? E vou acertar ela aqui, tá? No meio. Vou vir aqui pra baixo, vou achar o meio dela, tá? Vou fazer um pique pra marcar o meio. Vou fazer a mesma coisa pra cima, tá? Vou achar o meio aqui. Fiz um pique. Agora eu preciso achar o meio nas laterais. Então eu vou pegar esse pique de baixo com o de cima, unir aqui, tá? Puxar para cá. E aqui eu tenho o meio da lateral também. Pro outro lado, mesma coisa. Aqui eu tenho o meio da lateral. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? E aqui nessa peça eu vou fazer da mesma coisa, só que aqui eu faço na parte do direito, daí, tá? Lá vocês notaram, eu fiz do avesso, né? Eu deixo reto aqui, acho o meio nessa parte de cima. Ó. Aí eu tenho pique aqui, aqui, aqui em cima e aqui embaixo. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? E vou fazer a mesma coisa desse aqui também do outro lado, tá? Aí eu volto com vocês para a montagem da peça. Bom, pessoal, agora eu tenho já pronto, né? As minhas peças, tudo pronto. Agora eu vou achar o meio da parte aqui do zíper e o meio aqui, né? Que eu já tenho feito o pique. Se você quiser colocar algum prendedor, né? Eu costumo fazer apenas uns pequenos travetes, tá? Nesses 4 pontos. Juntando aqui, ó. Pique com pique, né? Na lateral. Embaixo. E aqui por último na outra lateral. E aqui eu já posso começar a pregar ele já certo, tá? Dando a margem ali do calcador, né? Sempre, pessoal, se acaso o fole da bolsa, que é essa parte onde é que vai o zíper, né? Ela tiver maior, tu deixa ela por baixo, se não for muita diferença, tá? For pouca diferença, tu deixa ela por baixo, ela se puxa um pouco, tá? Daí ela consegue ficar certinho daí, tá? Mas se você fizer as medidas que eu passei para vocês, vai ficar bem certo.
Bom, aqui pessoal, eu já fiz, né, todos os lados dela aqui, tá? Deu bem certinho, não precisou corrigir nada, tá? Agora eu vou aplicar o viés nela, tá bom? O viés eu vou começar aplicando na parte de baixo, tá? Eu deixo sempre uns 7 centímetros para mim fazer a emenda depois, tá? E aí eu começo a costurar um pouco depois. Aqui pessoal, quando vocês chegam nessa parte aqui, para ela não ficar tão ruim, vocês têm que pegar, não deixar ela assim, pegar ela, dobrar ela um pouco, tá? Ó, dobra ela ali. E aqui ó, puxa, aí ela vem bem certinho. Dobra pra cima, né, no caso, e não aqui embaixo, né, só aqui na parte de cima. Que a hora que termina deixa mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Eu deixo, né? Se você quiser deixar mais ou menos, né? Só que assim, tu tem que lembrar que se 2 centímetros tu deixou de sobras de um lado pro outro, é 1 centímetro que você tem que costurar, tá? Aí eu abro, né? E agora eu vou juntar os dois. Com uma margem de costura de 1 centímetro. Agora eu pego essa parte que eu emendei, né? E eu abro ela, tá? Pra me deixar uma emenda para cada lado, essa sobra, né? Porque senão daí ela acaba ficando muito grossa ali, né? E se eu repartir ela vai ficar por igual. Pronto, agora eu tenho pregado dos dois lados, de um lado, né, já todo o viés. Agora eu só vou virar ele, tá? Virar ele pro direito. Vou fazer isso ao redor. E agora eu começo a pespontar ele, tá? Aqui tem gente que vira e faz aqui, né? Faz a costura aqui no caso. Eu costumo fazer aqui, dessa parte aqui, daí eu acompanho a costura que eu fiz nele aqui, esse canal, né? Que é a costura na vala, né? Que nem eu falo. E aqui eu vou indo ao redor e ajeitando embaixo, tá? Para não ficar escapado, né? E acompanhando a costura aqui.
Bom, aqui pessoal, tá pronto, tá? Essa parte aqui. Eu vou repetir o processo aqui do outro lado, funciona a mesma coisa, tá? Também tem os piques aqui, a gente vai colocando ao redor. Depois vai colocar a mesma coisa, o viés também do outro lado, tá? Eu vou fazer isso, não vou precisar mostrar para vocês, porque vocês já viram como é que funciona. De um lado é a mesma coisa do outro, né? E eu volto quando eu tiver a peça pronta. Bom pessoal, como eu tinha mostrado para vocês, né? Eu fiz o primeiro lado, né? Aqui coloquei o viés, mostrei para vocês. Agora eu fiz o outro lado, né? E ela já tá pronta daí, né? Acaba aqui a nossa peça. Tirei os fiozinhos, né? Que sempre sobra por dentro. E agora a gente vai virar do direito e ajeitar ela. Lembrando que sempre quando você vira do lado direito, tem que pegar bem onde é que tem a costura, né? E fazer um movimento mais ou menos assim, tá? Ao redor dela toda e ir ajeitando as costuras, tá? Bom, então, tá aqui a nossa peça pronta.